Olá para você ligado no Projeto Motor, começando agora mais uma edição do Debate Motor, a nossa edição de número 167, né? Mais uma vez estamos gravados, não estamos ao vivo, dessa vez estamos aqui para falar sobre o atual momento da Fórmula 1, né? A Fórmula 1 que foi alvo de algumas críticas depois do GP da França, uma prova que não empolgou muita gente, e nós vimos muitas críticas até pesadas, né, sobre o momento que a categoria passa, sobre as possíveis mudanças que são necessárias para fazer com que as coisas melhorem. Então a gente vai fazer uma análise rápida sobre o assunto em si, né, sobre o momento da Fórmula 1 e também sobre as opiniões das pessoas, né, as opiniões públicas, para a gente entender um pouco o que acontece com a Fórmula 1. Eu sou o Bruno Ferreira, tenho a companhia do Lucas Santoc, meu parceiro de Projeto Motor, e a gente convida você a acompanhar o Projeto Motor nas redes sociais, no facebook.com/Projeto Motor, no Twitter e no Instagram, no @Projeto Motor, e é claro, sempre de olho lá no projetomotor.com.br, onde a gente coloca lá os nossos artigos, nossas análises, entrevistas, histórias, joga todos os vídeos lá também, então siga lá no projetomotor.com.br para você ficar por dentro de todo o nosso material. Lucas, vamos direto ao ponto então, né? Eu fiz o bate-pronto com a análise do GP da França, né, no último domingo. Eu dei já a minha leitura geral sobre a corrida, sobre os elementos técnicos, né, que influenciaram na dinâmica da corrida, mas eu queria saber primeiro a sua análise assim, sobre a repercussão que teve esse GP da França, sobre as críticas e tudo mais. Que análise que você faz sobre a corrida em si, sobre esse momento da Fórmula 1 agora, né, uma temporada que já se desenha com um domínio de Mercedes e de Lewis Hamilton. O que você analisa sobre esse atual momento da Fórmula 1? Fala Bruno, fala galera que está sempre acompanhando a gente aqui no Projeto Motor. Bruno, não foi realmente a corrida mais legal da história, né? Acho que foi uma corrida no mínimo monótona, né? Ainda mais principalmente a briga ali na frente, totalmente dominada ali por um piloto. E a gente ficou boa parte da prova, inclusive, com os pilotos separados, né? Os 10, 15 primeiros ali, você olhava ali a classificação, né, os pilotos separados por 1, 2, 3 segundos, né, então assim, sem ter disputa, né, não dá nem para falar que disputa no pelotão intermediário, não sei o que. A gente teve algumas ultrapassagens, teve aquele pega no final, que inclusive acabou, né, em punição, né. Mas eu acho que realmente eu entendo um pouco a chateação com a prova, né. Mas também, eu acho que foi algo também dentro do normal. Não é que foi uma prova assim, difícil, a parte técnica, porricar com esses carros e tudo mais, mas nada também que caiu o mundo, foi a prova mais chata de todos os tempos. Já tivemos outras provas também monótonas nesse estilo, não só nos últimos anos, mas na história da Fórmula 1 acontece. Então acho que não é nada também para agora, de repente, o pessoal parece que criou-se uma revolta com a Fórmula 1 por conta de uma corrida ou uma temporada mesmo, assim, que não tem sido das melhores. Antes da gente se aprofundar nesses temas, eu acho que eu queria até fazer um disclaimer aqui, né? Porque quando a gente vai fazer análise sobre o momento da Fórmula 1, o entretenimento que as corridas geram, eu percebo que tem uma parte do público que já fica em modo de defesa, assim, do tipo, pô, gente, vocês vão falar mal da Fórmula 1 e vocês cobrem Fórmula 1, vocês não gostam de Fórmula 1? Mas não se trata muito disso, né? Por acaso, nós dois, né, Lucas, nós gostamos de Fórmula 1 e a gente acompanha porque a gente gosta, mas nós estamos aqui fazendo um trabalho de análise. Então a gente está aqui para fazer a análise tentando ser o menos emocional possível e usar mais fatos, né, mais embasamento histórico, embasamento técnico para a gente fazer nossas análises, né? Para ser menos emoção, seja emoção contra a Fórmula 1, né? De criticar apenas por criticar, simplesmente porque não gostei de uma corrida, né? Isso é uma coisa estritamente emocional, como também para defender, né? Eu também não vou ficar aqui tentando maquiar uma situação se a Fórmula 1 tiver problemas, nós temos que apontar, contanto que nós tenhamos embasamento para defender isso, né? Algum embasamento. E aí as pessoas podem discordar ou não da nossa análise. As análises são feitas para que haja um debate, para que haja uma troca de opiniões e troca de leituras. Mas não se trata nem de gostar de Fórmula 1 ou não gostar, né? Nós gostamos muito, mas nós estamos aqui para analisar essa Fórmula 1 como um todo, e se ela existe, se ela tem problemas, a gente também tem que apontar, né, Lucas? Então, sobre então a Fórmula 1 como um todo, né? Porque
existe a crítica pontual do GP da França foi em cima do que está acontecendo na temporada de 2019, né? Porque a gente vai entrar daqui a pouco, né, com mais detalhes sobre a questão de ter um domínio, né, ter uma hegemonia num esporte, até que ponto isso pode ser benéfico, até que ponto isso pode prejudicar o impacto que isso tem nas pessoas. Mas o fato de a Fórmula 1 ter uma equipe que está sendo dominante, né, nos últimos anos, também tem um peso nisso tudo, né? E como é que você faz, então, a análise da Fórmula 1 como um todo? Assim, a Fórmula 1 nesses últimos anos, a bagagem que a Fórmula 1 carrega de si mesma nessas últimas temporadas até culminar nesse momento atual. Você vê, assim, uma situação diferente, uma Fórmula 1, algo que te chama a atenção da Fórmula 1 no geral, como um todo? Eu acho que está muito dentro da curva, Bruno, dentro do que é normal na história da Fórmula 1. Acho, por exemplo, que a gente teve uma temporada legal ano passado, acho que a gente teve uma temporada legal em 2017. 2016 mesmo, nós tivemos uma boa temporada com o Rosberg batendo, né, o Hamilton na última prova, teve até aquela emoçãozinha no final, mas a gente teve ali, mesmo ali nos anos ali 2014, 15, 16, um pega bem interessante entre Hamilton e Rosberg, né? Lógico, ter sempre a Mercedes vencendo, ou se a gente olhar, né, já são desde 2014, né, então 14, 15, 16, 17, 18, 5 anos, estamos indo para o 6º ano em que o Hamilton vai vencer 5 campeonatos, se confirmar, né, essa arrancada que ele deu agora de vez, né? Isso tudo desanima um pouco a turma, mas eu acho um pouco exagerado, porque assim, o fato de ter uma repetição de vencedor não quer dizer que as corridas, o campeonato não está sendo bom, né? 2018, ano passado, não estou falando de 20 anos atrás, o ano passado, a gente teve momentos do campeonato que a gente deu o Hamilton como favas contadas, vai perder o título. A Ferrari e o Vettel estão muito fortes, não sei o quê. E aí você teve a reviravolta, a Mercedes foi buscar, o Hamilton fez algumas das maiores corridas da carreira dele. Nós tivemos pegas incríveis no ano passado, teve aquela corrida em Monza que ficou super marcada, o Hamilton passou os 2 pilotos da Ferrari na pista. Então assim, se você olhar na história da Fórmula 1, você tem temporadas ruins às vezes, muitas vezes eu diria, né? E você tem temporadas boas. Você tem temporadas ruins em que você tem algumas corridas boas. Você tem temporadas que a disputa pelo título é muito legal e as corridas não são tão boas. Dá o exemplo, por exemplo, 2010, né? 2010 foi uma temporada que a gente teve um monte de gente vencendo. A gente teve a última etapa, tinha 4 pilotos com chances matemáticas de serem campeões. Mas se você olhar, as corridas não estavam sendo tão legais, né? Não estavam sendo tão boas. Agora, você teve outras temporadas, por exemplo, até na época do domínio do Vettel, 2011, 2013, que o Vettel ganhou um monte de corrida em seguida e você teve boas corridas. Você teve corridas interessantes, teve corridas legais. Então, eu acho assim, de sair falando assim que a Fórmula 1 acabou, eu vi gente falando a Fórmula 1 acabou, a Fórmula 1 morreu, não dá mais para aguentar isso. Acho que realmente 2019 está está abaixo da expectativa, dá para falar. Mesmo assim, nós tivemos corrida boa esse ano, né? O GP do Bahrein esse ano foi bem legal. Bem legal. Eu estava lembrando com o Bruno aqui antes da gente gravar, né? O Hamilton ganhou a corrida, ele fez a primeira curva em 4º. Tudo bem, teve o problema lá do Leclerc, mas vamos lembrar também, o Leclerc, ele largou na pole, ele caiu para segundo, passou o Vettel na pista, e aí depois teve o problema, né? E o Hamilton passou o Bottas na pista, passou o Vettel na pista daquele jeito que tu não lembra, aliás, ele passou, o Vettel passou o Hamilton, né? Aí depois o Hamilton passou de volta o Vettel, olha só, que corrida legal. E então, assim, o GP do Canadá mesmo acabou com aquela história, aquela punição que chateou. Mas a corrida foi bacana, a corrida foi legal, a gente teve um pega interessante, o Hamilton correndo atrás do Vettel. Então, assim, você vê que numa temporada que a gente está considerando chata, eu admito, assim, eu concordo que a temporada não está sendo legal, nós tivemos boas pegas. Então, acho que tem que ter muito cuidado de, assim, já cravar que, tem que mudar tudo, vamos sair correndo, porque só a Mercedes ganha, só o Hamilton ganha. Não é assim. O Bruno, inclusive, acho que ele vai falar, eu quis deixar para ele para não parecer que eu roubei a ideia dele, mas
ele tem um ótimo exemplo, né, Bruno, sobre essa questão de domínio. O domínio por si só ele não é um problema, né? Isso é frequentemente mencionado, né, para apontar um dos problemas que a Fórmula 1 tem hoje em dia, e eu também acho que não é aí que mora o principal problema, né? Claro que as pessoas, de uma forma geral, né, as pessoas que são a grande massa que fazem a Fórmula 1 ser tão forte financeiramente, né? Isso não é o público de nicho que faz a Fórmula 1 ser tão forte assim, e sim as grandes massas, né, que movimentam milhões e milhões de dólares, enfim, com dinheiro, elas assistem a categoria para se entreter. Então, quanto mais pega alucinante tiver, mais imprevisibilidade você tem, melhor, mais atrativo fica o produto para a Fórmula 1 no fim, né? E quanto mais você tem um domínio, esse fator diminui, a categoria se torna um pouco menos imprevisível, exato. Então, isso é um peso que interfere na equação toda, mas não é aí que é o principal problema, né? Não é aí que é o principal problema, e até o exemplo que eu ia citar era da MotoGP, né? A MotoGP sempre é mencionada como a modalidade a modalidade do esporte a motor, né? Para não usar o termo errado, né? A modalidade do esporte a motor que mais te entretém, que mais deixa o cara preso na frente da televisão sem ter a menor ideia do que vai acontecer, né? Eu sempre tento ter muito cuidado na hora de comparar duas categorias, né? Principalmente uma corrida de moto com uma corrida de carro, né? Que são dinâmicas completamente diferentes, mas em alguns aspectos isso chega a se comparar, né? A MotoGP, que é tão valorizada, tão justamente, né, de forma correta ela é tão valorizada, porque ela realmente entrega um grande produto, ela teve o mesmo campeão em 5 dos últimos 6 anos, né? Sendo que o Marc Marquez, né, que para quem não acompanha tanto o MotoGP, é dele que eu estou falando, ele também está se encaminhando para ganhar mais um título em 2019. E mesmo assim a MotoGP entrega um produto que agrada as pessoas. A questão da Fórmula 1, que faz com que ela seja alvo de críticas, são alguns outros problemas, né? Existem problemas técnicos, existem os problemas, né, que a gente fala aqui no Projeto Motor desde que o Projeto Motor existe, que é a questão de distribuição financeira, que isso você tem um buraco entre as equipes, que obviamente faz com que as equipes mais ricas, que têm muito mais dinheiro do que as outras, elas sejam ainda mais dominantes, né? Então você tem toda uma situação que resulta num produto atual, né? Regulamento, a gente já falou disso nas últimas semanas com essa questão do GP do Canadá, até que ponto o regulamento tem que ser tão rígido, tão rigoroso e limitar disputas, né? Situação técnica, situação esportiva, então existem outros fatores que fazem com que a Fórmula 1 seja eventualmente alvo de críticas, porque é o que acaba acontecendo, porque o período de domínio, né, Lucas, estava até mencionando isso também no seu argumento. O período de uma equipe dominante, tudo bem, a gente talvez esteja caminhando para o maior domínio da história da Fórmula 1, né? A Mercedes está ganhando mais um título e não parece muito perto de frear, ela não parece perder o pique. Mas períodos de domínio são normais na Fórmula 1 e isso não é exceção na história, né? Se a gente comparar com a Fórmula 1 relativamente recente, né, de uma Fórmula 1 mais moderna, isso não é algo que fuja muito do padrão, né? Não, domínio sempre existiu na Fórmula 1. Nós tivemos domínios antes da Mercedes. É que esse da Mercedes realmente, né, Bruno, se a gente olhar para a história, tá durando muito, né? Tá durando muito, né? Já são, de novo, desde 2014, né? 14, 15, 16, 17, 18, 19, né? 6 temporadas. Bastante tempo, né? Agora, nós tivemos aí, por exemplo, há não muito tempo atrás, a Red Bull, 4 anos seguidos. Nós tivemos um pouco antes a Ferrari com 5 anos seguidos, sendo que se você computar ainda um campeonato de construtores, foram 6 anos seguidos, né, porque ela ganhou 99. Aí você teve Williams antes, você teve McLaren. A McLaren, na época que todo mundo ama, fala que era ótimo e tudo, mas se você olhar, a McLaren lá, ela ganhou 4 campeonatos seguidos com Senna e Prost, né? Então, assim, só os dois corriam. Tudo bem, 91 foi contra a Williams do Mansell e tudo, mas se olhar os outros 3 campeonatos, só, né, Senna e Prost, né? E nos 2 anos que os 2 anos da McLaren sobraram, né? Não teve só a McLaren mesmo. E a própria McLaren, todo mundo lembra muito dos anos 80, né, Bruno? Mas você teve, né, a McLaren nadou de braçada nos anos 80, né? Você pegar de 84 para frente, aí você teve, né, ali um ano de Williams em 87, né? Mas o resto só deu McLaren. Então, assim,
domínios, cara, são comuns. Eu estava até aqui fazendo uma conta rápida aqui, ó, por exemplo, não é só na Fórmula 1 isso, cara. A Indy, que eu vi muita gente, né, criticando a Fórmula 1 usando a corrida da Indy, por exemplo, que teve depois. E eu estava olhando aqui rapidamente, por exemplo, desde 2002, é isso? Desde 2003, né? 3, isso, porque 2002 foi a Panta. Isso. Desde 2002 a gente só tem 3 equipes que venceram o campeonato: Ganassi, Penske e Andretti. Fim de papo. 3 equipes. Se a gente olhar, né, Bruno? Se a gente olhar a Fórmula 1 nesse mesmo período, nós tivemos, né, Ferrari, nós tivemos Renault, nós tivemos Brown GP, nós tivemos McLaren, nós tivemos Red Bull, nós tivemos, quem mais? Mercedes, é isso, né? Sim. 6 equipes, o dobro. Então, assim, cara, isso vai e volta. E outra coisa, né, Bruno? A gente tem que analisar como é feito esse domínio, né? Por exemplo, 88 e 89 foi um domínio ferrenho, que só dava a McLaren, mas todo mundo estava adorando porque você tinha uma briga Senna-Prost sensacional. Você teve ali os 3 primeiros anos do domínio da Mercedes, que foram bem interessantes ali, porque você tinha Hamilton e Rosberg brigando, né? Quase que... Olha, às vezes dava a impressão que eles iam brigar fora do carro, né? Literalmente. E teve também aquela coisa que todo mundo gosta, o cara jogando um para o outro fora da pista, essas coisas tudo. Só que depois você teve, por exemplo, 2 campeonatos que a Ferrari veio forte. O ano passado, de novo, a gente já falou isso, mas a Ferrari ela bateu de frente com a Mercedes e teve momentos que a gente achou que o negócio ia pro lado da Ferrari. E aí a Mercedes foi lá e puxou de volta. Aí você vai culpar também que nós temos uma das maiores equipes de todos os tempos, com um dos maiores pilotos de todos os tempos, correndo juntos nesse momento da história. Então, assim, eu sei que às vezes é chato olhar assim, pro cara talvez que não assista as corridas, que não acompanhe, todo dia entra lá no site, lá domingo, lá, e olha assim, puto, o Hamilton ganha de novo, não sei o quê. Mas se a gente analisar, não é um domínio assim que é puro e simples que só... Cara, o domínio do Schumacher talvez tenha sido mais chato do que o domínio do Hamilton agora, não sei. A gente teve ali algumas temporadas ali, 2003... que mais, Bruno? 2000, a primeira, né? 2000 teve uma disputa com o Hakkinen, né? 2000 também... Mas que 2000 é bom lembrar que ele deu aquela fugidona no começo e depois que ele deu uma falhada na segunda metade do campeonato, né? Chegou a bater 2 vezes, tudo, bateram, né? Mas ele dominou o campeonato. E aí você teve aquelas temporadas que você tinha o Schumacher andando sozinho. O Rubinho ganhava 1, 2 corridas, o Schumacher ganhava 14 e levava o título, né? A gente não teve nenhuma temporada assim no domínio da Mercedes, concorda, Bruno? Então, assim... Então, acho que falar só que o problema da Fórmula 1 é porque o mesmo ganha toda vez, peraí, calma, vamos ver como é que esse um está ganhando e o tamanho do mérito dele. Essa fase de domínio do Schumacher, eu até mencionei isso em alguns últimos vídeos, acho que até nas 2 últimas edições do Bate-Pronto que eu fiz, no GP da Espanha e no GP da França, eu citei o mesmo exemplo, né? Que o domínio do Schumacher, ele se deu em uma fase em que nós já tínhamos internet, né? A internet já começava a ficar mais popularizada, não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha YouTube, mas a gente tinha já algumas formas de você ter uma noção do que as pessoas falavam, né? Você tinha a comunicação já não era mais tão unilateral assim, né? Você tinha já um retorno mais claro do que as pessoas pensavam. E eu até falei isso outras vezes aqui, né? Que alguns dos mesmos argumentos que são usados para criticar a Fórmula 1 de hoje também eram usados para criticar a Fórmula 1 do passado, né? Que o Schumacher só ganha porque tem o melhor carro. Assim, bater os recordes da Fórmula 1 fica muito fácil. Porque os carros de hoje são muito fáceis de pilotar, né? Na época do Schumacher, o controle de tração existia na Fórmula 1 de meados de 2001 para frente. As pessoas criticavam muito a Fórmula 1 porque, nossa, assim fica muito fácil, porque os carros do passado que eram difíceis de guiar, né? As mesmas críticas. E hoje, quando eu vejo, né, quando a Fórmula 1 de repente reposta alguns vídeos de 2004 hoje em dia, eu vejo os comentários assim, as pessoas falam, nossa, que saudade da Fórmula 1 de verdade, que saudade dessa Fórmula 1. Vira um pouco quando a pessoa termina o namoro, assim, sabe? A pessoa estava terminando o namoro do passado e quando
ela lembra do namoro de 5 anos depois, ela só vai lembrar da parte boa, né? A Fórmula 1 ela tinha problemas em 2004 naquela época também, né? O Bruno, muita gente, até por conta da questão aí dos limites de pista, né, recuperou nesses últimos dias aquele pega do Massa com Kubica em Fuji em 2007, né? E muita gente falou, nossa, olha, isso é da Fórmula 1, olha que saudade, não sei o quê. Cara, essas pessoas, basicamente naquela época a gente ouvia as mesmas reclamações que a gente ouve hoje, né, Bruno? Que assim, que não tinha ultrapassagem, que tem muita pressão, que os carros de antigamente que eram legais e que não sei o que, isso que lá. E é engraçado que eu lembro que a gente já achou, né, algumas matérias assim dos anos 80, 70 e até 60, né? Reportagens reclamando da falta de ultrapassagem na Fórmula 1, que as corridas estavam monótonas. Então, assim, as pessoas sempre têm, assim, às vezes eu acho que aquele ladinho nostálgico que olha assim, há 10 anos atrás que era mais legal. E sobre 2004 ainda, né, até para simbolizar como as pessoas também reclamavam, o domínio do Schumacher ele foi meio que freado exatamente por algumas mudanças de regulamento que foram adotadas meio que a toque de caixa, exatamente para tentar frear um domínio que parecia que não ia ser freado, né? O domínio da Mercedes hoje parece que não vai ser freado, parece que eles estão em todo pique. Com a Ferrari acontecia a mesma coisa, só que já se começava a ver que existia uma resistência ao domínio de uma certa equipe. A Fórmula 1 adotou em 2003 um monte de mudança de regulamento, né? Parque fechado, classificação diferente, o cara classificava com a mesma gasolina que largava. Por causa desse domínio da Ferrari, né? Em 2003, a Fórmula 1 cortou pela metade a vantagem de pontos do vencedor para o segundo colocado, né? Que até então eram 4 pontos de diferença, passou a ser 2, porque em 2002 o Schumacher matou o título em julho, né? A Fórmula 1 fez isso em 2003, deu certo, né? Até uma coisa que eu sempre falo também, quando você faz mudanças, isso pode ter um resultado em curto prazo. Em 2003, talvez foi a temporada mais equilibrada do domínio do Schumacher. Em 2004 foi talvez a maior vantagem, porque a Ferrari botou a casa em ordem e veio com tudo, né? Dominou com tudo em 2004. E em 2005 a Fórmula 1 fez mais uma mudança, que foi aquela mudança de regulamento, né? Que os pneus tinham que durar a corrida inteira. E foi aí que o domínio da Ferrari, enfim, acabou, quando a Michelin fez um pneu bastante eficiente e o Alonso e a Renault conseguiram construir o domínio. Então existem momentos. O meu ponto com esse argumento não é dizer que a Fórmula 1 do passado era uma porcaria. Não era. A Fórmula 1 tinha ótimos pontos positivos, mas ela também era criticada. Assim como a Fórmula 1 de hoje, ela é criticada porque ela tem problemas, mas ela também tem pontos positivos. Talvez daqui 10, 15, 20 anos, as pessoas vão olhar para o passado e falar, caramba, Mercedes do Lewis Hamilton, isso que era excelência que a gente via, que é o que as pessoas falam do Schumacher hoje em dia com a Ferrari, né? Então, a gente tem que também tentar dar um pouco tempo ao tempo, entender como isso vai repercutir, mesmo que o efeito imediato disso, né? Foi até que eu falei no começo, que as pessoas assistem um esporte para se entreter, elas querem ver o bicho pegando. Elas só vão ter noção de que, nossa, é muito bacana ver a história ser escrita na nossa frente quando elas se dão conta disso, né? Quando elas se dão conta de que daqui 20 anos, vamos falar do Hamilton hoje, o cara fala, caramba, eu assisti, cara, não é que era bacana ver esse domínio sendo construído mesmo? Então, assim, acho que é um pouco de situação que a gente precisa ponderar um pouquinho, sabe? A gente precisa colocar nessa balança. E até, Lucas, pra gente usar esse gancho desse argumento que eu falei da Ferrari, né, de que a Fórmula 1 fez algumas mudanças técnico-esportivas, né, foram mais esportivas do que técnicas para tentar dar uma bagunçada nas coisas e frear um pouco o domínio da Ferrari. O que você acha que poderia ser feito? Se é que algo poderia ser feito agora no momento, né? Já começa a se criticar muita coisa na Fórmula 1, porque eu acho que a Fórmula 1 tem alguns problemas, né? Acho que o pessoal que acompanha o Projeto Motor já viu a gente falando sobre problemas da Fórmula 1 que existem de fato, né? Isso não significa que a Fórmula 1 como um todo seja ruim, mas ela tem problemas sim que podem ser bem trabalhados. Você acha que existe a necessidade de fazer algo pensando em efetivamente fazer, gente, vamos melhorar alguma coisa aqui porque a situação de agora está complicada? Olha, Bruno, as duas últimas mudanças de regulamento, a de 17 e a desse ano, né, 2019, elas saíram numa corrida louca por conta de sustos de corridas chatas, né? Uhum. Normalmente é o GP da Austrália. Aliás, eu sempre... Começou como brincadeira, mas eu estou começando a me convencer que seria interessante a Austrália não abrir mais a temporada, porque
é uma corrida meio complicada, que nem sempre é muito legal, e sempre parece que já começa, às vezes, um GP meio monótono, e aí já saem correndo para mudar regulamento, né? E eu lembro que quando falaram que iam carregar mais os carros com pressão aerodinâmica e não sei o quê, e a gente aqui no Projeto Motor, a gente defendeu, não mexa nisso, vai ficar mais difícil e não sei o quê, mas tudo bem. Foram atrás. Aí perceberam que os carros estavam muito difíceis de ser seguidos. O que eles fizeram? O ano passado, em menos de 6 meses, resolveram fazer outra alteração correndo para 2019. Cara, aliás, é uma alteração técnica que assim, não foi uma grande revolução no carro, mas é uma alteração considerável no carro de 2018 para 2019, que foi feita em 6 meses. Uma coisa, eu acho que uma alteração desse tipo eu nunca vi sair de uma temporada para outra, assim, né, Bruno? E claramente, assim, não tá dando certo, mas não porque que eles não estão alcançando os objetivos deles dos carros seguirem mais próximos. O problema é que quando você fica alterando muito também o regulamento, principalmente o regulamento técnico, você sempre abre a possibilidade de alguém acertar mais do que o outro, né? E aí você sempre dá a possibilidade... Quando você deixa estável por mais tempo, às vezes você tem um começo ruim, mas as coisas vão se aproximando. Em 2014, quando a gente viu a diferença de motores, quem é que ia imaginar hoje que a gente estaria falando que provavelmente o motor Ferrari está à frente do motor Mercedes? Né, Bruno? Entendeu? Então, assim, é o mesmo regulamento naquela época. Os motores foram evoluindo. Aliás, a melhor coisa que a FIA fez foi tirar os motores do congelamento. Né? Eles iam deixar congelado até 2020, né? E aí caiu esse congelamento, foi a melhor coisa. Mas o regulamento continua estável, né? O regulamento de motor continua estável, mas você deixa ter o desenvolvimento para as equipes uma por cima da outra. Você deixa o regulamento estável também de chassi por um tempo, no começo vai ser difícil, mas em algum momento as outras equipes vão alcançar. Esse tipo de mudança, Bruno, que é alarmista, que eu já estou vendo muita gente falar, tem que algo ser feito correndo, não tem que ser algo ser feito correndo. Precisa ser feito algo? Precisa, mas não é correndo, que deixa os carros correrem. A discussão regulamento... Eu achei interessante até você citar a questão do regulamento de 2003, que foi feita uma mudança, né, na pontuação, e aí você vê, por exemplo, em um ano, né, o Schumacher ganhou o campeonato em julho, vamos mudar na pontuação para a vitória não ter tanto peso. Aí você imagina, o Schumacher ganhou o campeonato de 2003 por 2 pontos em cima do Raikkonen. Aí você olha que o Schumacher teve 6 vitórias na temporada e o Raikkonen teve 1. Você acha que seria justo o Raikkonen ser campeão? Imagina se o Schumacher em algum momento ali tivesse marcado 3 pontinhos a menos ali por causa de outro, aí você tivesse um campeão que ganhou uma corrida contra um vice e ganhou 6. Cara, imagina a quantidade de asneira que a gente estaria falando sobre aquela temporada. Aí teve algo parecido em 2008, quando o Massa perdeu o título por 1 ponto e tinha uma vitória a mais. Aí veio até, lembra do Ericsson falando, vamos dar medalhas de ouro para... Sim. E aí o campeão vai ser quem ganhar mais corrida, que era uma coisa esdrúxula também, né? Então, eu acho assim... teve outra mudança também. Você lembra da mudança da classificação, Bruno? Foi em 2017 que teve aquela classificação maluca? 16. Que também, assim, mexeram, se lembra? Quase em cima do campeonato, né? Foi uma mudança ali, alguns meses do começo do campeonato, vamos mudar a classificação. A Fórmula 1 tem diversos problemas. A classificação não está entre os principais problemas da Fórmula 1. Não está. Então, assim, vamos focar no que é problema, né? Aí resolveram mexer, foi uma porcaria, aí tiveram que mexer de novo na terceira corrida, acho. Esse ano quiseram mexer de novo também em cima da hora na classificação e caiu lá uma bênção lá em alguém que falou, gente, acho que não vai ficar bom. E desistiram de mexer. A Fórmula 1 tem diversos problemas, a classificação não é um deles. Mas você vê, essa ânsia por precisamos mudar alguma coisa, e aí muda as coisas erradas. Fórmula 1 hoje está num processo de uma mudança para 2021. Vamos ter calma, isso já está acontecendo há algum tempo. Talvez se não tivesse mexido nada para esse ano e tivesse focado na mudança para 21,
a gente não estaria tendo essa discussão agora, de se a Fórmula 1 está sendo chata ou não. Podia estar sendo chata, mas, cara, podia estar tendo uma evolução normal. E outra coisa, o foco maior na discussão sobre o que precisamos mudar. Outra questão, vamos mexer nisso, naquilo, no carro. Será que o problema principal da Fórmula 1 é o carro? Está dentro da pista? Né? Será que o problema maior não é, na verdade, a diferença financeira entre as equipes, distribuição de grana? Vamos mexer nas coisas prioritárias. Então você vê assim, que são coisas difíceis de mexer. Aí o que a Fórmula 1 faz? Ela vai varrendo para baixo do tapete as questões que politicamente são complicadas de mexer e fica dando ajustes alarmistas porque o público está reclamando, e às vezes, em vez de resolver o problema, piora o problema. Você está falando sobre será que o problema da Fórmula 1 é o carro? Eu me questiono muito com relação a isso, porque, como você até falou, né, a mudança de regulamento de 16 para 17, eu acho que ela foi tomada talvez pelos motivos errados nas mãos, né? Porque aí a gente volta até a falar sobre o GP da França, né, que o Nico Hülkenberg falou um negócio que eu achei interessante, que ele disse que a pista de Paul Ricard expõe o pior que a Fórmula 1 tem a apresentar, né, porque exatamente em curvas de média e de alta velocidade, né, que tem em abundância em Paul Ricard, é exatamente quando os carros têm mais dificuldade de perseguir uns aos outros, né. E aí vai no que você falou, né, a gente tem artigo no Projeto Motor em 2016, em que a gente falava isso, né, que a Fórmula 1 quis fazer essa mudança de regulamento pensando em ganhar performance, né, e eu já posso falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas ela comprometeu as corridas, era um efeito colateral que não era aquela coisa que, nossa, ninguém imaginava que isso teria. Isso era um dos primeiros efeitos colaterais que se imaginavam, né? A Fórmula 1 fez uma mudança e acabou tendo essa consequência. Por quê? O que ela tinha em mente quando ela fez essa mudança? Ela trocou de regulamento, de 2013 para 2014, regulamento de motor, e ela fez essa mudança pensando em deixar a categoria com mais apelo em termos comerciais, em termos de imagem, né? Para deixar a categoria com uma imagem um pouco mais apelativa, para ver se atrai mais montadoras, né? Uma tecnologia que é mais condizente com o que a indústria quer. Nisso que a Fórmula 1 mudou de regulamento, ela trouxe um motor que empurra, né? Esse motor V6 ele empurra, ele proporciona potência, mas ele tem umas contrapartidas. Uma delas é o peso, né? O carro de Fórmula 1 foi ficando mais e mais pesado. Em 2014 também houve restrições de regulamento de aerodinâmica, né? Foi uma outra coisa que a Fórmula 1 mudou. E nisso, né, ela teve um pouco de dificuldade, porque os carros não tinham rendimento na pista, né? Se olhava os tempos dos carros de 2014 com 2015, o rendimento não era bom, né? Se você comparar até com a categoria de base imediata dela. A gente tem um artigo no Projeto Motor que a gente fala disso. E se você comparar a Fórmula 1 em termos de rendimento com a sua principal categoria de base, 2014, 2015 foi a fase em que ela teve a menor diferença, né, a menor vantagem de rendimento em relação à sua categoria de base. E aí ficou difícil para a Fórmula 1 validar essa tecnologia que ela queria promover, né? Pô, como é que a gente vai falar que o motor V6 híbrido é legal se os carros não estão andando rápido, né? Aí ela foi lá e provocou essa mudança. Ela colocou um monte de aerodinâmica nos carros, colocou pressão, colocou aderência mecânica com os pneus mais largos, alargou os carros como um todo, e nisso ela reescreveu o livro de recordes da Fórmula 1, né? Não tinha mais, quando chegava no fim de semana, o GP GP de Silverstone, aí tava lá, recorde 2004. A primeira coisa que aparece no fim de semana é isso, né? Ficha técnica da pista, o recorde. Só tava lá 2004, no motorzão V10. Tiveram que reescrever esse recorde, pensando em rendimento, mas teve esse efeito colateral. E aí assim, eu fico pensando, poxa, se o carro de Fórmula 1 precisa ter pistas específicas, umas pistas muito específicas para poder ter corrida, talvez o problema não seja todas as pistas do mundo. Talvez o carro que pensando em ter um desempenho pelos motivos errados, né, através de aerodinâmica, isso pode ter uma corrida um pouco mais complicada, né, um efeito colateral completamente previsível. No final de 2016 todo mundo já sabia disso. Então acho que isso é uma coisa que eu fico pensando com relação aos carros. Mas Lucas, então só pra gente ir para a nossa reta final, então, você falou... Só uma coisa, só queria deixar claro, eu não falei que o carro não tem problemas, e que não seja um dos problemas principais. Inclusive eu tenho várias críticas, a começar pelo tamanho dos carros, que você chega por uma pista como Mônaco, que já sempre foi difícil ultrapassar, e hoje você tem um carro do tamanho de um ônibus que é impossível ultrapassar em Mônaco, né? É impossível. Então, assim, antigamente era muito difícil, hoje eu diria que é praticamente impossível ultrapassar em Mônaco. E outras pistas também, e é o que você falou, o carro de Fórmula 1 ele tem
complicações, sim. É que o que eu quis apontar mais, assim, é calma. Eu só acho assim, nossa, tivemos uma corrida ruim na França, vamos mudar para o ano que vem, então, e colocar 3 asas agora traseiras para poder o carro fazer melhor a curva e, sabe, vamos alargar o pneu em 3 metros. Eu acho bacana, porque tem muita gente que defende aquela história de tira a aerodinâmica dos carros e bota uns pneuzões para você ter a aderência mecânica. E eu achei um barato que a gente teve recentemente, a gente fez uma entrevista exclusiva, né, Bruno, com o Gordon Murray, e ele já deu uma ideia ao contrário, falando assim, o problema de você alargar o pneu muito é que você está achando que você está aumentando a aderência mecânica, só que, por exemplo, às vezes os pneus muito largos aumentam a turbulência, porque nós temos carros com pneu descoberto. Não é que nem protótipo ou turismo, né? Que você faz a aerodinâmica por cima dos pneus, né? O pneu ele cria mais turbulência. Então, assim, será que a questão é alargar os pneus? Será que você não tem que estreitar os pneus? Ou seja, você vê que tem muitas variáveis. Então, tem que ter calma, você tem que fazer um planejamento, você tem que ver. E outra coisa, é capaz de você fazer tudo isso com calma, não sei o que, e chegar lá em 2021 e o primeiro campeonato de regulamento isso é uma porcaria, porque o primeiro vai chegar lá e sei lá, a Racing Point vai ser a única que vai acertar. E aí ela vai ganhar todas as corridas. Só que aí em 2022 vai ter alguém se aproximando. 2023 já vai estar bagunçado de novo. Então, assim, a questão é ter calma, dar mais estabilidade para os regulamentos, não tem que ficar mudando todo ano, não tem que ficar mexendo em coisas que não são problemas. Lógico, o carro é um problema, é um dos problemas. E eu vou te falar mais, não acho que é o principal problema, mas ainda acho que o principal problema da Fórmula 1 é a parte financeira, mas o carro eu diria que vem logo em seguida. Você combinando um carro melhor com o regulamento financeiro melhor, você já vai dar um espetáculo gigantesco. Aí será que você precisa ficar mexendo em classificação? Será que você precisa ficar mexendo em pontuação? Essas coisas assim? Que esse ano, dá um ponto para a volta mais rápida. Por quê? Da onde veio isso? Sabe? Tá melhorando em alguma coisa, realmente, as coisas? Alguém acha que tá melhorando? Tá dando uma emoção porque o cara para na última... Nossa, nós tivemos uma briga maravilhosa entre Vettel e Hamilton na última volta do GP da França pela melhor volta. Tá aí, estão reclamando o que da corrida, então, né? Então, assim, aliás, né, na última volta nós tivemos uma briga do Hamilton com o Vettel superou o Hamilton por 20 milésimos, alguma coisa assim. E o Leclerc até encostou no Bottas. Então, assim, nem é a pior corrida de todos os tempos da Fórmula 1. Se for lá para 86, por exemplo, que todo mundo lembra, com a temporada, você vê assim, GP da Bélgica, Mansell acabou a corrida 20 segundos à frente do Senna em segundo. Canadá, de novo, Mansell 20 segundos à frente do Prost. Aí você vai para Detroit, o Senna 31 segundos à frente do Jacques Lafitte. Aí você vai para França, Nigel Mansell 17 segundos à frente do Prost. Estou falando da temporada aquela, grande, 86, que todo mundo ama. Então, assim, você vê Grã-Bretanha, o Piquet chegou só 5 segundos atrás do Mansell. Legal, né? O terceiro colocado chegou uma volta atrás. Então, assim, vamos com calma. Não adianta sair querendo mudar tudo toda hora. Até porque se for fazer muitas mudanças técnicas de uma hora para outra, né, a tendência é que quem tem mais recursos, tanto financeiros como recursos humanos, se dê melhor, né? E é a Mercedes essa equipe, né? Tanto é que quanto mais você mexe aqui, mexe ali, é ela que consegue se sobressair mais sobre isso, né? Mais sobre a concorrência, porque ela consegue arrumar soluções de forma rápida. Então, até para deixar claro também no final, né? Porque a Mercedes ela acaba levando essa culpa, né? Putz, a Mercedes acaba tendo um pouco o alvo sobre isso, mas ela, obviamente, ela não é culpada. Ela está sendo apenas uma equipe, a única talvez, que está conseguindo fazer o seu trabalho totalmente bem, totalmente eficiente e contra a concorrência que não está lá nos seus melhores momentos, né? Tanto a Ferrari, que está patinando já há alguns anos, a Red Bull, que passa por mudanças, e as outras que estão lá um abismo atrás, né? Então, tem que ter um pouco de calma. Eu entendo um pouco essa mudança, a Fórmula 1 tem problemas, né? Você falou, a questão dos carros, eu acho que é uma coisa que tem que ser muito bem observada, o conceito tem que ser formulado pensando nas coisas certas, né? Pensando em conciliar rendimento, porque o carro de Fórmula 1 precisa ter rendimento, com uma certa possibilidade de competir, entendendo que cada equipe vai tentar desenvolver o seu carro da melhor forma possível, mesmo que esse desenvolvimento desenfreado acabe
prejudicando o bom andamento das corridas, né? Carros com mais aerodinâmica vão provocar mais turbulência, as equipes vão atrás da aerodinâmica, claro, para ganhar rendimento, mas tem que tentar montar um pouco a Fórmula 1 como um todo, para que não seja necessário essas mudanças, né? Esse band-aid, né? A Fórmula 1, ao colocar a melhor volta valendo ponto, ela quis consertar uma hemorragia colocando um band-aid, né? Ela quis, vamos fazer aí uma mudança de pontuação em algo que não tem um mérito, né? O mérito do Vettel, por exemplo, no GP da França, foi que ele foi o único em posição frágil o bastante para poder parar, colocar um pneu novo e não ter nada a perder, né? Esse foi o grande mérito que ele teve, foi por isso que ele marcou a melhor volta. Então, você premia algo que talvez nem deveria ser premiado na tentativa de criar um entretenimento que não é essa a questão, né? Você tem que pensar em resolver o problema da melhor forma. A Fórmula 1 está fazendo isso. Em 2021, que é também uma coisa que a gente fala bastante aqui já há algum tempo, 2021 vai ser realmente a primeira temporada que a gente vai ver o que o Liberty é capaz de fazer, né? O Liberty enquanto dono da Fórmula 1 de fato, porque ali ele vai poder colocar todas as mudanças que ele quer em vigor, né? Ela vai colocar mudanças técnicas e se não conseguir aprovar nada, né? Se não conseguir mudar regulamento de carro, não conseguir mudar nada de motor, que era o que eles queriam fazer, isso vai dizer muito sobre o Liberty, porque o Liberty não vai ter todo esse tato político para aprovar as mudanças que ele quer. Então a gente vai precisar esperar até 2021 para ter uma ideia do que a Fórmula 1 vai ser daqui para frente. Eu entendo que a Fórmula 1 tem problemas, a gente já falou disso muitas vezes aqui no Projeto Motor. Excesso de punição não é legal. A forma como alguns circuitos são concebidos, né? Os circuitos de hoje eles não punem os pilotos pelos erros, né? A gente não quer ver piloto morrendo, a gente não quer ver piloto se machucando, não quer ver o perigo físico aos pilotos, mas a gente quer ver que os pilotos tenham um perigo esportivo, né? Do cara, tipo, eu vou errar uma freada, eu vou poder jogar meu fim de semana no lixo aqui, porque eu errei uma freada. Você tem que criar uma situação que pune mais os pilotos para que, se o cara faz uma volta, faz uma ultrapassagem fantástica e consegue uma vitória, isso tem ainda mais valor. Isso vai fazer as pessoas admirarem ainda mais as corridas, né? Então existem alguns problemas que a Fórmula 1 tem e isso precisa ser resolvido, mas não é aquela coisa que você vai mudar de uma hora para outra e tentando consertar a hemorragia com band-aid. Então acho que é mais ou menos por aí. Algo a acrescentar, Lucas? Não, acho que esse último resumo foi perfeito, o seu. E acho que as pessoas têm que ter calma. E outra coisa, a Fórmula 1 ela tem direito de ter temporadas ruins, temporada, como vai ter temporadas boas. De novo, a gente volta, né, Bruno, um pouco para o início do programa. Isso acontece. Podem acertar tudo o regulamento de 2021 e em 2023 ser uma temporada terrível. Então, assim, isso, cara, acontece. E outra coisa que nós temos que observar é a característica história da categoria. A categoria Fórmula 1, ela é assim. Você quer ver 1 milhão de ultrapassagens por curvas? Existe a NASCAR. Uhum. Você quer ver Fórmula brigando em oval? Existe a Indy. Uhum. Você quer ver uns pega muito doido? A gente fez uma matéria essa semana lá do WTCR em Nürburgring. Uhum. Os caras se acabando lá no Anel Norte. Então, assim, a Fórmula 1 tem uma característica. Será que a questão, assim, a Fórmula 1 fugiu a característica histórica dela, de tipo de corrida, de tipo... Não acredito que tenha fugido tanto assim. Quer dizer que tá tudo bem? Tudo? Não tá bem. Acabamos de falar, tem a questão do carro que nós temos que rever. Tem a questão da financeira que nós temos que rever. Uma coisa, por exemplo, que eu acho, não sei se você concorda, Bruno, que a Fórmula 1 fez bem, a FIA fez bem, a questão da superlicença bloqueou consideravelmente os pilotos pagantes da Fórmula 1. Uhum. O grid hoje é muito melhor do que era 4 anos atrás. Uhum. Né? Não vou dizer que você exterminou, mas até porque assim, a gente ainda tem alguns pilotos que a gente pode criticar que são ainda um pouco herança do pré-superlicença, né? Dos moldes de hoje. Mas foi uma atitude certa da FIA. Agora, você vê que foi uma atitude que foi pensada, a FIA foi estudando como fazer, aí ela colocou uma primeira ideia e ela ajustou essa ideia durante os anos. A primeira ideia da superlicença não deu muito certo, porque você teve um Stroll entrando na Fórmula 1, vindo direto da Fórmula 3, claramente não preparado, né? Então, assim, aí depois eles ajustaram, hoje você não consegue mais dar esse salto. Então, assim, as coisas têm que ser feitas com calma e as pessoas têm que pensar bem antes de jogar pedra na categoria. Entendeu? Tá tudo ruim. Não tá tudo ruim. Assim, nós estamos tendo uma temporada
abaixo. E mesmo na temporada abaixo, nós tivemos algumas corridas boas. Então, assim, mas com calma, não adianta sair querendo mudar o mundo do domingo para segunda, né? É isso aí, vamos com calma. Mas eu também quero saber o que o pessoal tem a dizer pra gente, né? A gente tá aqui num programa gravado mais uma vez, mas é interessante saber o que o pessoal pensa, né? O que o pessoal acha, qual que é a opinião sobre história da Fórmula 1, sobre o momento que a Fórmula 1 passa, sobre mudanças que tem que ser feitas, sobre coisas que a Fórmula 1 acerta, né? A Fórmula 1 tem muitos pontos positivos também hoje em dia, então o que a Fórmula 1 acerta? Então o pessoal que está assistindo a gente nessa edição gravada, deixa os comentários aqui embaixo que a gente sempre lê, a gente sempre acompanha, a gente sempre responde, a gente sempre está aqui ligado no que vocês têm a dizer, até pra gente ter um termômetro também, né? A gente gosta de saber o que vocês pensam sobre a Fórmula 1, sobre o assunto que a gente cobre. Então é isso, galera, a gente vai chegando ao fim dessa edição do Debate Motor, nessa edição de número 167. A gente sempre convida vocês também a ficar de olho nas nossas redes sociais, no facebook.com/Projeto Motor, no Twitter e no Instagram, no @Projeto Motor, e é claro, lá no projetomotor.com.br. Lembrando que neste fim de semana temos mais uma corrida da Fórmula 1, GP da Áustria. Então domingo é dia de bate-pronto, para você acompanhar então o nosso canal. Assina aqui, né, deixa aqui sua inscrição, aciona o sino para ficar por dentro das nossas notificações das nossas lives, que daí quando a gente entrar ao vivo para falar sobre o GP da Áustria, você vai ficar ligado e pode trocar uma ideia com a gente. A gente volta então na próxima quinta-feira com mais uma edição do Debate Motor e neste domingo com mais uma edição do Bate Pronto. Lucas, valeu pela parceria, galera, um grande abraço e até a próxima.